Quero compartilhar uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, ao seu coração nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Você não está aqui por um acaso. Eu creio que foi o Senhor quem te atraiu, amém? Eu creio que foi o Senhor quem te chamou e te chamou pelo nome. Eu tenho percebido que nós estamos vivendo assim um tempo muito profético. Tudo que está acontecendo tem um propósito, não é em vão. A natureza está dizendo que Jesus está voltando. A natureza está clamando pela volta do Senhor. Nós temos percebido assim que o próprio Senhor Jesus, Ele está nos atraindo cada vez mais a Ele. Eu tenho percebido assim que cada vez mais Jesus está nos atraindo. E ao mesmo tempo eu creio que Jesus está dizendo, eu tenho saudade da minha igreja, eu tenho saudade da minha noiva, e eu oro e eu profetizo que você vai sentir tanta saudade dele, tanta falta dele, e não aquela coisa assim de um dever ou de uma obrigação de ir até ele, não, eu creio que é ele quem vai estar atraindo cada um de nós enquanto igreja, enquanto noiva. Eu creio que esses dias, através do Espírito Santo de Deus, nós seremos atraídos a ele, amém, meus queridos? Eu continuo crendo e profetizando num grande derramamento do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas para esses dias. Eu continuo crendo e profetizando. Antes do arrebatamento, nós experimentaremos um grande avivamento. Quantos creem? Levante a sua mão e diga, eu creio. A palavra de hoje é quem você pensa que é. Com muito amor e carinho, aponta o dedo para essa pessoa que está do seu lado e fala, quem você pensa que é? Ou quem você está pensando que é? Alguém já apontou o dedo para você alguma vez e falou, quem você está pensando que é? Ou você naquele momento se sente desafiado e fala realmente quem você é? Ou então você vai saindo de, como se diz, de ré. Ou você às vezes está num lugar que não deveria estar. Ou então você chega e fala logo, eu sou fulano de tal e estou aqui por isso e por isso e por isso. Quem você pensa que é? Ou então, é muito fácil apontar o dedo para outra pessoa e falar, quem você pensa que é? Então agora o contrário, aponta o dedo para você mesmo, o seu dedo profético, fala, quem eu penso que eu sou? Quem eu sou? Quem eu penso que eu sou? Enquanto eu estava lendo e orando sobre esta palavra, eu me lembrei de quando nós começamos a pastorear. Nós começamos muito novos, eu e a pastora Gil. Eu tinha apenas 21 anos e ela 18 anos, quando nós pastoreamos uma igreja pela primeira vez. No ano de 92, ou setembro, outubro, eu não lembro o mês exatamente, mas está completando 29 anos atrás. E um dos maiores desafios que eu e a minha esposa nós enfrentamos, porque a gente era muito novo, por ser a primeira igreja, por ser recém-casado, algumas pessoas chegavam para a gente e nos questionavam. Algumas pessoas, às vezes, chegavam até nós e não acreditavam no potencial de Deus que estava sobre nós. E eu lembro que foi um tempo de muita busca, de muita unção e ao mesmo tempo de muita autoridade, de um enchimento do Espírito Santo de uma forma tão grande. Mas eu percebi assim que havia uma certa resistência, uma certa dificuldade. Mas eu não recuei, eu vi como uma grande oportunidade de crescimento. E eu acredito que se naquela época, há 29 anos atrás, talvez se eu tivesse desistido, eu não teria chegado até onde eu e a minha esposa, nós chegamos. Às vezes nós somos desafiados. E eu costumo dizer que o desafio não é para te fazer parar. O desafio de forma alguma é para você parar, mas eu vejo os desafios, os obstáculos para que você crie resistência, para que você crie força, para que você possa chegar mais longe. Então, se alguém chegar para você e perguntar ou falar para você quem você pensa que é o momento de você se posicionar e com muita convicção, você falar realmente quem você é. Quem você é. Mas nessa noite eu não estou dizendo apenas de você chegar e começar a dar uma carteirada
talvez como um policial, como um funcionário público, né? E chegar e dar ali aquela carteirada, de forma alguma, mas de você ter uma convicção de que você realmente é filho de Deus, que você nasceu com um propósito, você não está aqui por um acaso, você não tem a família que você tem por um acaso, você não está naquele trabalho por um acaso, você não tem esta graduação que você tem, que você fez por um acaso. Tudo contribui para um propósito de Deus, para mim e para você. Todas as coisas contribuem para o bem-estar, para o meu crescimento, para o seu crescimento, de acordo com o poder de Deus, de acordo com o propósito, o projeto de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Então, nesta noite e ao final, eu quero orar por você, para que você seja mais renovado e fortalecido e saído daqui convicto de que você realmente é filho amado de Deus, filho amado. Talvez algumas pessoas, por não terem convicção de que são filhos, acabam não tomando posse também da autoridade que está sobre ele, sobre ela. E eu quero dizer para você que nesta noite, para que você possa viver uma vida intensa na presença de Deus, para que você possa entrar na presença do Senhor de uma forma intensa, você todos os dias precisa chegar diante do Senhor e declarar: eu sou filho amado. Por mais que eu venha falhar, por mais que eu venha em algum momento, talvez ali em algum momento fraquejar, mas diante do Senhor você chega e fala assim: eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Quando nós temos esse reconhecimento, esse entendimento, nada vai parar você, nada vai deter você, quando nós reconhecemos que somos filhos e que somos amados. Satanás, um dos projetos de Satanás, uma das armas de Satanás é colocar em xeque, ou colocar em dúvida de que você é amado. Uma das estratégias de Satanás é colocar em dúvida, fazer uma interrogação, ou colocar uma interrogação: será que eu realmente sou amado desta forma? Talvez você pode estar pensando aqui hoje: mas será que eu realmente sou amado desta forma? Porque se eu fosse amado da forma como o pastor está dizendo, ou da forma como a palavra diz, talvez eu não teria passado por este abandono que eu passei. Talvez eu não teria passado por este abuso, talvez eu não teria passado por esta rejeição, talvez eu não teria passado também por esta traição. Talvez você está pensando aqui hoje: se eu fosse tão amado, talvez eu não teria passado por tudo isto. Mas eu posso afirmar para você aqui nesta noite, meu querido, por tanto amar, Deus permitiu que eu e você viéssemos passar por algumas situações. Não é porque Ele não nos ama de forma alguma, mas Ele permitiu que eu e você até mesmo passasse por algumas situações, para que hoje você chegasse e falasse: olha, diante de tudo isso que eu passei, diante de tudo isso que o Senhor permitiu que eu passasse, eu percebi que Ele estava sempre do meu lado. E outra coisa importante: tudo isso que Deus permitiu, foi para que, como se acontecesse ali um degrau, para que eu crescesse, estivesse mais perto dEle. E também para que eu pudesse chegar e falar o meu testemunho, compartilhar o meu testemunho. Talvez aqui hoje você poderia até compartilhar o testemunho de experiências que você teve. Você passou por várias situações, mas o Senhor Deus te guardou, o Senhor Deus te protegeu. Quantos percebem que foram guardados, que foram protegidos pelo Senhor? Levante a sua mão e diga: eu fui, e eu sou guardado. Só de você estar aqui hoje, você já é um milagre. Só de você estar vivo aqui hoje, você já é um milagre. Deus, quando criou o homem e a mulher, Deus criou conforme a sua imagem e semelhança. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deixa eu fazer uma dinâmica aqui para que vocês possam entender. Esse casal aqui de noivos, e você, Marcos, vem cá, por favor, bem rapidinho, suba aqui. Eu quero chamar aqui uma família: pai, mãe e filho. Quando o Senhor Deus, Pai,
em Gênesis, no capítulo 1, verso de número 26, se você puder acompanhar, Gênesis 1, verso de número 26, tudo Deus havia criado, a natureza, os animais, Deus havia tudo feito pela sua palavra. Deus declarou e aconteceu. Deus foi falando e foi acontecendo. Deus foi falando e aconteceu. Os animais vieram a existir, as aves, os peixes, a natureza, enfim, tudo Deus foi criando. Mas quando chegou o momento de Deus Pai fazer eu e você, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, fez uma reunião. Faz uma reunião, vocês três aí, faz uma reunião. Então está lá o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e eles discutem. Porque eles desfrutavam de uma comunhão, de um relacionamento tão perfeito, já na eternidade. Isso é o que nós chamamos de propósito eterno. Diga comigo, propósito eterno. Então eles já estavam lá, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando eles foram formar o homem e a mulher, eles disseram o seguinte: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Eles chegaram para um para o outro e falaram assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja o verso de número 26. Verso de número 26 diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele o quê? Domínio sobre os peixes do mar, domésticos sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem e semelhança. Então, quando Deus foi fazer o homem e a mulher, ele diz: façamos o homem à sua imagem e semelhança. Quando ele faz o homem e a mulher, é porque eles já estavam desfrutando disso daqui, de um relacionamento perfeito. Eles tinham comunhão um com o outro, e o que era melhor, eles tinham prazer de estarem juntos. Então eles chegaram à seguinte conclusão: da mesma forma como nós desfrutamos aqui deste relacionamento, nós queremos ter também lá na terra. Então eles chegaram à seguinte conclusão: nós vamos fazer o homem e a mulher conforme a nossa imagem e semelhança. Então eles vêm, o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus vem e faz o homem, e faz também a mulher. E a palavra diz que todos os dias, na viração do dia, vinham para conversar com seus filhos, com Adão e ali com Eva. Não é isso que a palavra diz? Todos os dias eles vinham, por quê? Porque eles tinham prazer. Quando chegava o momento da viração, talvez o pai olhava e falava assim: está chegando a hora de nós ir lá ver os nossos filhos. Assim como nós, os pais, temos prazer de ir lá e ver os nossos filhos, eu creio que também Deus Pai ficava esperando o momento certo de ir lá e ver também o seu projeto. Era um projeto original. E ele veio então, todos os dias ele vinha para estar se relacionando. Por quê? Porque Deus Pai tinha prazer em vir e se relacionar com seus filhos. Porém, a serpente, tão astuta, ela veio e colocou uma interrogação. No diálogo da serpente, vamos ver um pouquinho mais à frente, quando a serpente chega e começa a colocar dúvida, verso de número 3, 4 e verso de número 5. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. De repente, a Eva começa a conversar com a serpente, ela chega e fala: é certo que você não vai morrer. Não é bem desse jeito, Eva. A serpente conversando ali com Eva, ela estava dizendo: não é bem desse jeito. Não é bem desse jeito. E aí ela começou a trazer algum engano, e à medida que ela foi ouvindo a serpente, aquilo foi também assentando no seu coração. A serpente foi falar: é certo que você não vai morrer, ou seja, não é bem desse jeito. Veja o verso de número 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. A serpente estava dizendo: olha, então, quando você, Eva, comer desse fruto, você vai ser como Deus.
Agora eu te pergunto, no projeto original, como filhos, eles já não eram imagem e semelhança de Deus, então como imagem e semelhança de Deus, eles já não tinham autoridade, representando Deus, então eles não eram representantes, não era o próprio Deus ali manifesta através dos seus filhos, sim ou não? Sim, só que ela veio e colocou em dúvida, serão como Deus. Naquele momento, Eva já teria que se posicionar e dar um salto e falar assim, opa, pera lá, mas eu já sou como Deus. Por quê? Porque Ele havia me criado a imagem e semelhança. Eu já sou como Deus. Naquele momento, Eva já deveria ter chegado e falar, mas eu já sou como Deus, porque Ele me criou desta forma, a sua imagem e semelhança. Mas infelizmente aquilo desceu para a mente e desceu também para o coração. E Eva então participa daquele fruto. Adão também vai e come daquele fruto. E o que acontece? O Pai, o Filho e o Espírito Santo abandona os seus filhos, sim ou não? Sim ou não? Não abandona de forma alguma. Aí vai novamente uma reunião lá no céu. E agora? E agora? Mas eles chegaram à seguinte conclusão: não abrimos mão dos nossos filhos. Então o pai chegou e falou, meu filho, você vai ter que descer para resgatar. É você mesmo, vai ter que descer para resgatar. Então o filho vem, daí deixa toda a sua glória. A palavra diz que ele abriu mão de toda a sua glória, porque eu e você havíamos pisado na bola. No projeto original, nós havíamos abandonado, mas Deus, Ele nunca nos abandona. Nunca nos abandona. Satanás havia pensado que o projeto dele, o plano dele havia se frustrado, porque Eva havia comido do fruto e dado também para Adão. Então eles haviam pecado. Mas a palavra diz, olha, o próprio Deus chegou para a serpente e falou, olha, você, serpente, feriu o calcanhar, mas eu vou mandar o meu filho para fazer o quê? Pisar na cabeça da serpente. Então Deus enviou o seu filho, Jesus, para que viesse. Mas mesmo assim, Satanás não desistiu de forma alguma. No batismo de Jesus, Deus estava lá, e o que Deus falou para o seu filho? Tu és o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Digo, uau! Então o próprio Deus falou, tu és o meu filho amado, eu tenho prazer em você. Eu te pergunto, Jesus já tinha feito algum milagre, já tinha feito várias coisas, sim ou não? Não. Ele estava começando o seu milagre. Deus estava dizendo, por você ter vindo, por você ter aceitado um projeto, por alguém que não merecia, por alguém que me abandonou, mas eu não abro mão dos meus filhos, eu tenho prazer em você, tu és o meu filho amado. E naquele momento o Espírito Santo de Deus veio e pousou como pomba. Está aqui o Espírito Santo, pousou como pomba. E está lá aquela coisa mais linda, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aí eles vão embora não. Aí vem Jesus, Deus permite que Jesus fosse levado para o deserto. E ele foi jejuar. Quando ele estava jejuando, ele sentiu fome. Ele sentiu fome. E o que aconteceu? Quem aparece para Jesus novamente? Quem? A serpente, o diabo. Aquela lá de Gênesis, que tinha chegado e colocado dúvida na cabeça da mulher. Se você comer, você vai ser como Deus. Primeiro que a serpente não teria nem que ter dado ouvido. Aliás, a Eva não era nem para ter dado ouvido para a serpente. Novamente, aparece o diabo, a serpente, para Jesus. E agora, o que ele coloca? Ele chega novamente com uma proposta de colocar em dúvida. Se tu és o Filho de Deus,
manda que essas pedras se transformem em pães. Novamente colocando em dúvida. Mas Jesus, ele tinha convicção de que ele era realmente filho de Deus. Ele tinha convicção quem ele era. Talvez Satanás chegou e falou: quem você pensa que é? Jesus bateu no peito e falou: eu sou o filho amado. O Pai acabou de me falar isso agora, esses dias. Eu sou o filho amado. E o que é melhor? Sou filho amado não é nem porque eu estou fazendo isso, aquilo outro, não. É porque eu estou com meu coração inclinado ao coração dele, porque eu estou disposto a fazer a vontade dele. Satanás não desistiu pela segunda vez, ele chegou e falou: se tu és filho de Deus, novamente, se tu és filho de Deus. E novamente, por 3 vezes, Jesus, com convicção, ele sabia que ele era filho de Deus. Com convicção, Jesus já estava com as suas mãos estendidas para mim, para você, estava dizendo: eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você, eu não abro mão de você. Amém, meus queridos? Deus está dizendo para mim e para você nesta noite: eu não abro mão de você, não abro mão de você. Querem aplaudir o Senhor Jesus? Agora eu te pergunto, por que que Deus quis criar o homem e a mulher? Por que que Deus quis criar Adão e Eva? Qual era o propósito? Porque Deus experimentava de uma comunhão, de um relacionamento tão perfeito. Ele falou: eu quero fazer isso lá também. Eu quero desfrutar disso também lá na terra. Eu quero ter também os meus filhos. Então Deus já imaginava em mim, já imaginava em você, nós sentados à mesa, tendo comunhão com Ele. Então Deus me criou, Deus criou você, para que eu e você, nós pudéssemos chegar para Ele todos os dias e falar: Jesus, eu te amo, eu não abro mão de você. Todos os dias nós chegarmos para Ele: Pai, eu te amo, Pai, eu não abro mão de você. Chegar para o Espírito Santo de Deus e falar: Espírito Santo de Deus, eu reconheço a obra do Senhor também, na cruz do Calvário, eu não abro mão de você também, Espírito Santo. Então não foi porque eu fiz alguma coisa, não é porque você fez alguma coisa, mas é porque aquilo que Deus já estava experimentando lá, Deus também queria experimentar aqui na terra. Mas eu faço também uma outra pergunta: quantos pais nós temos aqui? Pai e mãe nós temos aqui? Levanta a mão, diga: eu sou. Quantos pai e mãe? Na realidade você criou, ou você projetou os seus filhos. Por que você quis ter filhos? Um casal aqui, uma família, por que vocês quiseram ter filho? Por que você quis ter filho? Para que eu e a minha esposa, nós decidimos ter filhos? Alguém pode pensar assim: nós decidimos ter filhos porque lá em casa, nossa casa é muito grande, para a gente colocar todo mundo para trabalhar. Diga: ai, 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 misericórdia. O tempo da escravidão já passou, digamos assim, né? Não foi por conta do serviço. Mas quantos pais já olharam para os seus filhos, e os filhos ali ainda dormindo, ou talvez ali amamentando, e olharam e falaram assim: que coisa mais linda. Talvez ele não estava fazendo nada, talvez ele estava ali só dormindo, ou talvez ele estava só amamentando. E nós, enquanto pai, nós olhamos para os nossos filhos e falamos: que coisa mais linda, como eu amo os meus filhos, como eu tenho um prazer de estar com os meus filhos. Também da mesma forma, quando os filhos, talvez ali depois de grande, ou até mesmo que eles casam, né, que vão para suas casas, e que eles chegam e falam assim: pai, mãe, eu quero ir almoçar com você hoje. Quantos pais se sentem honrados quando os filhos mandam uma mensagem, ou simplesmente chega lá, ou então quando tem a chave de casa, nem avisa, nem nada, já chega lá, né? Aí você vê assim: que coisa mais linda, os meus filhos vieram estar comigo, pelo prazer de estar comigo. Então os pais se alegram quando os filhos têm esta decisão de querer estar com os pais. Eu posso afirmar para você também aqui, nesta noite: Deus Pai, quando Ele pensou em mim, Ele pensou em você, para que nós pudéssemos estar sempre com Ele, sempre na presença dEle.
Ele pensou em mim, Ele pensou em você, para que todos os dias nós corrêssemos para o braço dEle, nós desejássemos ardentemente estar com Ele. Mas quantas das vezes Satanás chega e começa a acusar, você cheio de falha, você cheio de problema, você com tudo isso que você está fazendo, ou então, não por estar fazendo alguma coisa errada, mas às vezes Satanás chega e começa a acusar também por omissão, você que não está fazendo isso, ou você que não está fazendo aquilo outro, e aquele sentimento de acusação. Mas preste atenção aqui no que o Senhor está dizendo para mim e para você. Você é amado, não pelo que você faz, de forma alguma. Você é amado é porque você é filho. Não é pelo que você fez, que você, eu e você, nós somos amados. Nós somos amados por ser o quê? Filhos. Não é porque, vai dizer assim, meu filho, eu te amo mais porque você está obedecendo. E quando você desobedece, eu deixo de te amar. É isso que acontece, sim ou não? Não, não é isto. Agora, preste atenção. Algumas atitudes minha e sua, às vezes pode entristecer o Espírito Santo de Deus. Pode entristecer o coração do Pai. E às vezes algumas atitudes minha e sua, pode até fazer com que nós venhamos afastar dele. Mas não é ele que se afasta de nós. Deus jamais vai se afastar de mim e de você. Mas às vezes somos nós, com atitudes erradas, que nos afastamos do Senhor. Às vezes são atitudes que podem estar entristecendo o coração de Deus, o coração do Espírito Santo, mas Deus sempre vai estar de braços abertos. Conhece a parábola do filho pródigo? O pai, todos os dias ele estava lá com os braços abertos, esperando por quem? Esperando pelo filho. Então também da mesma forma eu posso dizer para você aqui nesta noite, todos os dias Deus Pai está lá de braços abertos, esperando por mim, esperando por você. Deus não abre mão de nenhum de nós. O nosso valor não está naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. Você é precioso, você é valioso, não pelo que você faz, mas pelo que nós somos. Agora eu pergunto para você, quem você é? Ou quem você pensa que é? Quem é você? E você vai responder, quem é você? Quem é você? Responde. Você, quem é você? Filho de Deus. Você é amado. Mas Satanás todos os dias, ele vem e coloca interrogação. Se você fosse amado, você não estaria passando por essa situação. Se você fosse amado, coloca uma série de interrogação. Mas todas as vezes que Satanás vier com uma dúvida, por mais que esteja praticando algumas coisas erradas, você vai olhar para tudo aquilo e falar, eu não sou este erro. Eu não sou esse pecado. Eu não sou isto que eu estou vivenciando aqui de errado, mas eu sou filho, eu sou amado. Quando nós temos certeza, isso vai reforçar a minha e a sua identidade. Por que às vezes hoje algumas pessoas têm se afastado de Deus? Têm corrido da presença de Deus? Não corrido para a presença de Deus, mas corrido da presença de Deus, afastado da presença de Deus. Por que algumas pessoas às vezes têm se afastado da presença do Senhor? Por quê? Porque às vezes a sua identidade é colocada em xeque, ou é colocado em dúvida. Mas todas as vezes que Satanás vier questionar, quem é você? Bata no peito e fala, eu sou filho de Deus, eu sou amado. Mas isso que você está fazendo, e este pecado que você está fazendo, olha para tudo isso e fala, eu não sou isso que eu estou vivenciando.
E quanto mais você se fortalece no Senhor, quanto mais você tem esse entendimento, mais você vai afastar daquele pecado, ou mais você vai afastar daquela prática do pecado que vai acontecer, mais você vai correr para a presença de Deus. Quanto mais você declarar, eu não sou este pecado, eu não sou esta falha, quanto mais você bater no peito e falar, eu sou filho, eu sou amado, mais você vai estar correndo para a presença de Deus. O que Adão e Eva, eles fizeram, quando pecaram, quando erraram o alvo, eles se esconderam. E eu te pergunto, Deus abriu mão deles, sim ou não? Não, não abriu mão deles. Por mais que venham correr, por mais que venham se afastar, Deus é aquele que está vindo ao nosso encontro, porque nós somos amados. Quando não temos certeza de quem nós somos, e não reconhecemos a nossa identidade, 3 coisas podem acontecer. Talvez quando olha para o pecado, quando olha para as falhas, quando olha talvez ali para a dúvida e tudo aquilo que Satanás coloca diante de mim, de você, naquele momento, é o momento que muitas pessoas se sentem incapazes. Talvez Deus está te dando a oportunidade de você falar de Jesus para as pessoas lá no seu trabalho. Talvez Deus está te dando, Pai, está te dando a oportunidade de você declarar o amor de Deus para aquela pessoa. Talvez Deus está te dando a oportunidade de você servir outras pessoas. De você demonstrar o amor de Deus através de você, mas às vezes você olha e fala assim, eu sou incapaz. Eu estou inadequado, ou sou inadequado. Todas as vezes que você olha para si mesmo e se sente incapaz, você está invalidando o sacrifício de Cristo. Porque através de Cristo, através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, eu e você, nós somos mais do que vencedores. Quantos mais do que vencedores nós temos aqui hoje? Levante a sua mão e diga, eu sou mais do que vencedor. Eu sou mais do que vencedor. Mas pastor, eu estou isso, eu estou aquilo outro. Mas em Cristo Jesus, eu e você, nós somos mais do que vencedor. Quando nós não reconhecemos também a nossa identidade como filho, nós nos ofendemos por qualquer situação. Talvez diante de qualquer situação ali, de qualquer problema, de qualquer rejeição, aí você se sente ali naquele momento ofendido. Mas quando você sabe quem você é realmente em Cristo, não tem nenhum bullying, não tem nenhuma palavra que vai lançar contra você, porque você vai saber que você não é aquilo. Sabe por que às vezes tantas pessoas têm a sua autoestima lá embaixo? Porque ele não sabe que é filho. Quando você reconhece que é filho, que é amado, as pessoas podem criticar em você da forma como quiserem, pode colocar o defeito em você da forma como eles quiserem, mas você vai olhar e falar, eu não sou isso que essas pessoas estão dizendo. Eu não sou isso. Quantas pessoas, às vezes, numa escola, numa faculdade, no trabalho, ou às vezes em casa mesmo, diante de algumas situações, se sente tão ofendido, e é justamente nesse momento que Satanás vem e começa a lançar as dúvidas, e às vezes começa a dar ouvido, e começa a se afastar de Deus. Mas bata no peito e fala, seja o que for, seja qual for a situação, eu sei que eu sou filho, eu sei que eu sou amado. Pode levantar o que for contra você, mas você vai chegar à seguinte conclusão, eu sou filho, eu sou amado. Quando você crê, quando você reconhece que é filho, que é amado, você não vai ter a preocupação de ser aprovado pelas pessoas. Hoje nós estamos vivendo assim um grande desafio, porque às vezes a sociedade tem colocado diante de nós um padrão. A mídia, o Instagram, talvez você olha e se sente incapaz, inferior, a pior da esposa, a pior da mulher, o pior do pai, o pior da mãe, o pior nas finanças e muitas coisas. Por quê? Porque tem uma necessidade de ser aprovado pelas pessoas. Olhe para mim aqui, você não precisa ser aprovado por A ou por B. Você só precisa reconhecer que você é amado, que você é um filho que é amada, e você precisa ser aprovado por Deus. Levante a sua mão e fale, eu preciso ser aprovado por Deus.
É Deus quem vai estar te aprovando, e é Deus também que determinada situação, Ele vai estar também te reprovando. Não quero dizer que você não vai ouvir pessoas de confiança, não quero dizer que você não vai abrir o seu coração para algumas pessoas de confiança, mas acima de tudo, essas pessoas precisam estar alinhadas à palavra de Deus. O que essas pessoas vão estar dizendo para você, precisa estar alinhado à palavra de Deus. Esses dias, eu e você, nós precisamos chegar diante do Senhor e falar: Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero cumprir o propósito. Hoje o Pai está me chamando você nesta noite. Talvez você está em dúvida: pastor, eu cheguei aqui, nem sei quem realmente eu sou. Eu nem sei por que eu tenho esta família, nem sei por que eu estou passando por esta situação. Eu preciso realmente descobrir quem eu sou. Evangelho de João, no capítulo 17, verso de número 3, para que eu possa estar orando por você nesta noite. Jesus disse: e a vida eterna é esta. Então você já pode viver hoje uma vida eterna. Então a vida eterna já começa hoje. Porque quando Deus Pai fez aquela reunião lá no céu e disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, Ele já estava apontando para hoje, porque Ele queria relacionar comigo e com você. E era isso que Jesus está dizendo: a vida eterna é esta. Qual é a vida eterna então, pastor? De acordo com esse texto, o texto está dizendo: que conheçam a Ti, que conheça Deus, o único Deus verdadeiro, e que conheça também Jesus Cristo, a quem enviaste. Pastor, como eu conhecer a minha identidade? Como eu conhecer o propósito dele para mim, o projeto dele para mim? Conheça o Pai. Conheça o coração do Pai. Conheça o projeto original dele para você. Talvez você pega um objeto e você olha e fala assim: eu não sei para que este objeto. Se você tiver a oportunidade de pegar o manual daquele objeto, se tiver a paciência de ler, você vai descobrir para que aquele objeto. Talvez você olhe para si mesmo e fale: quem eu sou? Eu posso dizer para você que nesta noite, se você conhecer Deus, conhecer o coração de Deus, Deus único e verdadeiro, e se você conhecer a Jesus Cristo, você vai entender perfeitamente o que Ele projetou para você. Eu estou falando de relacionamento profundo com Ele. E eu creio que esses dias Deus está me chamando você para um relacionamento profundo. Conhecer mais o coração dele, conhecer mais o coração do Pai. Talvez você está chegando a essa seguinte conclusão: pastor, eu tenho fraquejado muito nesta área, eu tenho vacilado muito nesta área, talvez como um círculo vicioso, vira e mexe, você está caindo naquela falha. Talvez você chegue à seguinte conclusão: Deus não me ama mais. Não, Deus te ama sim. E Deus nunca vai deixar de te amar, Ele vai continuar te amando, independente de se você pecar ou não, Ele vai continuar te amando, mas Ele sempre vai estar sinalizando: não é isso que eu quero para você, eu tenho algo maior para você, eu tenho algo melhor para você desta vida que você está vivendo. Então, ao mesmo tempo, chegar e falar assim: então, eu vou sair desse círculo vicioso. Mas como que eu vou sair desse círculo vicioso? Correndo para os braços dele. Ele vai te falar perfeitamente como você vai sair desse ciclo. Como você então será fortalecido. Esses dias são dias, o Senhor está dizendo para mim e para você: corra para os meus braços. Não corra de mim, mas corra para mim, porque você vai conhecer o meu coração e você vai conhecer realmente qual é o projeto que eu tenho para você. E Satanás pode chegar para você e falar o que for, você vai bater no peito e falar: eu sou amado, eu sou filho amado, e eu estou cumprindo um propósito, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus tem para mim. Eu quero orar por você nesta noite. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Eu quero orar por você nesta noite, e eu creio que esta palavra de hoje é uma palavra desafiadora.
Se sinta desafiado aqui nesta noite. Se sinta como se alguém chegasse e apontasse o dedo para você e dissesse: quem é você? Se sinta desafiado aqui hoje. O próprio Senhor chegando e falando assim: olha, você não é isso que as pessoas estão dizendo para você. Você não é este pecado que você está vivendo. Você não é esta rejeição que você está vivendo. Você não é este abandono que você está vivendo. Você não é esta situação que você está vivendo. Você não é esta crise que você está vivendo. Eu queria que você fechasse os olhos aqui nesta noite. E eu gostaria de fazer uma pergunta a você nesta noite. Qual é o maior desafio que você está vivenciando esses dias? Em que área da sua vida Satanás está colocando dúvida? Quais são as áreas que Satanás está chegando para você e colocando dúvida de que você não é amado? Mas eu queria que você, com seus olhos fechados nesta noite, começasse a visualizar Deus Pai de braços abertos, dizendo: você é meu filho, você é minha filha, você é amado, você é amada, eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Talvez esses dias é porque você está dando muito ouvido para o inimigo. Talvez você está dando muito ouvido para a serpente. Ao invés de estar conversando com o pai, está conversando com a serpente, está conversando com o inimigo. E quanto mais você der ouvido ao inimigo, mais distante de Deus você vai estar. Mas o Senhor esses dias está me chamando você para correr para os braços dele. Veja o Senhor pelos olhos da fé dizendo: eu não abro mão de você, eu continuo te esperando, eu não abro mão de você. Eu queria que você fosse encharcado do amor de Deus nesta noite. Eu queria que você fosse encharcado da presença de Deus nesta noite. São desafios que nós vivenciamos esses dias. Talvez seria muito mais fácil chegar à seguinte conclusão: não, realmente é porque Deus não me ama, e se afastar dele. Talvez até seria mais fácil. Mas o desafio maior é quando eu e você, nós olhamos para tudo isso e falamos: eu sou maior do que tudo isso, porque aquele que é maior está dentro de mim. Eu não sou esta crise, eu não sou este problema, eu não sou essa situação que está me cercando de perto. Eu sou mais do que vencedor, eu sou filho, eu sou amado.